Paz do Senhor, meus irmãos. Essa é mais um IBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, presidido pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra. Tenho a alegria e o privilégio de estar encerrando mais um trimestre para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, feliz com Jesus, feliz por servir a igreja, servir ao Senhor, servir aos meus líderes. Irmãos, mais uma jornada que se finda, mais um trimestre que acaba, e o tema geral desse trimestre, só passando, é a Igreja de Cristo contra o império do mal. Nós conseguiremos viver sim nessa terra, até que Cristo volte, mesmo enfrentando todos os dilemas e os problemas que venha nos afrontar. A perseguição, como diz o hino, não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Nero, os imperadores de Roma, a Idade Média, todos os problemas, a igreja não parou. A igreja segue caminhando e vamos desfrutar de dias, quanto mais a igreja for perseguida, mais a igreja cresceu, abundou nos seus ministérios, na graça de Deus. Irmãos, o fato é que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Por isso nós estamos felizes em encerrar mais um trimestre. Irmãos, é possível sim nós permanecermos firmes em Cristo Jesus até que Ele venha. Nessa tarde está comigo um grande amigo, nosso homem da mídia, posso dizer assim, o irmão Edilson Pereira, que faz toda a parte de mídia, marketing da igreja, é professor, é escritor, é pregador, irmão, é um homem de múltiplos talentos, irmão Edilson. Graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por você, querido professor, querido aluno, porque não é só professor que está assistindo, mas alunos também, Essas lições foram maravilhosas. Chegamos agora no final, na lição 13, falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, já foi comentado aqui pelo diácono Luiz, e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Foram lições que rebateu muitos assuntos, que foi maravilhoso, sem palavras para explicar como foi maravilhoso participar de todas essas lições e chegar agora na lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Aleluia. Meus irmãos, eu já vou pedir para o presbítero irmão Edilson estar fazendo a introdução da nossa lição, primeiro orando por nós, orando pelos nossos irmãos em Cristo. Já vou pedir já de antemão para que você não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo e de se inscrever no nosso canal. Nós temos visto, aos poucos o nosso canal tem crescido, as visualizações têm melhorado a cada dia, a gente vê os irmãos vendo, interagindo, comenta, quiser fazer os seus comentários lá, mandar pergunta no direct para a igreja aí, a gente vai estar te ajudando de alguma forma, se não souber a gente vai pesquisar para te ajudar, para que cada vez mais a nossa interação aumente. Edilson. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso e eterno, estamos na Tua presença, te pedindo, Senhor, que a partir de agora as pessoas que estiverem assistindo essa pré-aula, eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, aonde Tu possas, Senhor, abrir as suas mentes, Senhor, e que eles possam compreender, Senhor, o verdadeiro poder do Evangelho e que eles possam entender as palavras que serão transmitidas através deste vídeo e que as pessoas possam também transferir conhecimentos, professores, na escola bíblica, na sua igreja. Pai querido, abençoa Teu servo, o diácono Luiz, que tem feito esse trabalho, ó Pai, sempre, Senhor, com prazer, com alegria, aonde o Teu nome tem sido glorificado. Pai, ser com todos os professores nas salas de aula, com os alunos, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas sempre. Amém, Jesus. Aleluia. O senhor tem liberdade para adentrar também na lição, textuário, verdade prática, e também na leitura bíblica em classe, e depois a gente dá continuidade. Isso. Queridos, a nossa lição de número 13, do dia datada 24 de setembro de 2023, está com o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E quando eu leio esse título, eu lembro que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, Jesus falou isso.
E o texto áureo está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Aleluia. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Você que está com a sua lição em casa, você pode abrir em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23, logo depois aos Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 7. Mateus capítulo 1, do 21 ao 23, nos diz assim: E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Agora aos Gálatas capítulo 4, do 3 ao 7, nos diz assim: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus, né? A nossa leitura bíblica em classe vai nos trazer a dimensão do nosso rei, né? Nosso rei, Cristo Jesus. E aí já a introdução, se for ver a introdução, se eu quiser ler a introdução, eu já vou entrar no primeiro tópico ali, vai falar sobre essa dinâmica. Nós temos três reinos. Vou dividir aqui em três reinos. O reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. São três basicamente. Onde o reino das trevas e o reino dos homens, em parte ou em grande parte, eles acabam se fundindo para criar uma cultura anticristã, para fazer frente ao reino de Deus. Na introdução é bem clara para o professor passar para os seus alunos que a Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. É bem verdade deixar bem claro que nós somos uma representativa de Cristo na terra. Então temos que ser diferente do mundo, né? Não é para nós copiarmos o mundo, mas que o mundo possa nos copiar. Nesse sentido, há um contraste, né, entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Tem que haver essa diferenciação. Por isso, nessa lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus. É bem interessante essa introdução. O diácono Luiz vai continuar falando, que vai fazer todo o primeiro tópico aqui, ele vai falar sobre o reino de Deus no mundo. Mas antes eu só queria trazer para o professor que observe bem os objetivos da lição, para que você não saia do objetivo. O objetivo da lição primeiro é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, depois pontuar as bênçãos de uma vida no reino e depois assinalar os males de uma vida no mundo. Então, é necessário que vocês observem bem isso, para que deixe bem claro durante ali a lição. Amém? Aleluia. Nós vamos ver, a introdução vai falar que, embora todo o sistema, o inferno trabalhe ardilosamente para fazer frente aos nossos princípios e valores, contra a igreja de Deus e automaticamente se opor a tudo que se diz Deus, né? Então nós temos uma junção de homens e demônios, homens com mentes autorizadas,
para barrar o avanço do reino de Cristo, barrar a pregação do Evangelho e a propagação maior da nossa estandarte, que é a nossa bandeira, que é a palavra de Deus. Irmãos, então, característica, o reino de Deus. O reino de Deus é composto por homens, né? Nascidos no lar cristão ou não, todos que fizeram a profissão de fé, né? Outorgada pelo Espírito, nós pelo Espírito Santo, através da propagação do Evangelho. Quando Jesus sai da tentação do deserto, ele começou a pregar o Evangelho e começou a propagar o reino de Deus, né? Primeiro ponto, aqui nós temos um Senhor, um rei, um governante, como qualquer reinado, como qualquer dinastia, como qualquer governo, tem um líder. Nós temos um líder que é Jesus Cristo. E a lição traz alguns pontos, eu anotei outros pontos para dividir contigo, professor. Você pode anotar também lá, sobre o nosso Cristo. Em Colossenses 1,17 diz que ele, nosso rei, ele já governa os céus e a terra, desde os dias da eternidade. Em Miqueias 5,2 vai dizer que ele é antes que o mundo existisse, né? E o que mais me chama a atenção é que esse rei desceu a essa terra. Em João capítulo 1, versículo 14, vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se habitou entre nós, fazendo-se carne. Então ele desceu, ele sempre coexistiu. Ele desceu, tomou a forma, a Bíblia, no Romanos 9,5, vai dizer que ele tomou a forma humana, né? Em 1 Timóteo 3,16 vai dizer que ele se manifestou em carne. Ele, sendo Deus, despiu-se da sua glória, todas as ordens angelicais o adoram de noite e de dia, ele se faz homem, desce, a Bíblia diz que ele faz o mais vil entre os homens, para propagar o Evangelho, a boa nova de salvação, implantando no nosso meio o reino de Deus. Isso, irmão, é extraordinário. O fato de ele se desfazer de sua glória, descer entre nós, traz características de Cristo. Ele é 100% homem, mas 100% Deus. Por que 100% homem? Porque ele entendeu todas as dores que nós, homens pecadores, tínhamos e temos. Para que nenhum de nós acesse um dia a sua presença dizendo que ele não sabia ou que ele não entendia as dificuldades que aqui nós atravessamos, porque a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo por nossa causa. Então, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, né? Como que os homens escondiam o rosto. Então, Jesus foi essa pessoa maravilhosa, perfeita, mas ele era Deus. Tá? Aqui, né, como eu anotei alguma coisa sobre os gnósticos, uma prática que João combateu muito fortemente, e Paulo também, nos escritos sagrados, que diziam, pela matéria ser muito ruim, Jesus não podia ter tido um corpo normal. E a Bíblia diz, quando Tomé, né, ele na ressurreição, depois de ressurreto, Jesus chama Tomé e diz, olha Tomé, toca aqui Tomé, olha aqui Tomé. Isso aqui não é espírito, isso aqui é carne, Tomé. Seja crente e não incrédulo. Não seja crente e não incrédulo. Então o nosso rei, ele tem alguns princípios. Ele trouxe parâmetros e nós que temos que nos adequar à cultura do reino. Os próximos tópicos vão dizer, irmão, disso. Vou aqui passar rapidamente. Mateus vai tratar muito fortemente a questão do reino dos céus, a cultura do reino de Deus, falando sobre o reino de Deus, né? Mateus usa 34 vezes nos seus escritos o termo reino dos céus, e por pelo menos 4 vezes sobre o reino de Deus. Ele está se dirigindo ao mesmo reino, irmãos, nesse caso ao mesmo reino, né? Mateus usa o reino dos céus, porque como ele escreveu aos judeus, há um entendimento que os judeus em si pouco usam o nome de Deus. Hoje, na prática, eles usam a palavra Hashem, quer dizer, o nome, né? O nome. Até os próprios escritores sagrados, né, ao escrever o tetragrama sagrado da Bíblia Sagrada, não entrar por pormenores, eles cuidavam, tinham o maior temor do mundo. Até alguns dizem que ele tomava um banho antes de escrever as 4 consoantes. Então, usar o reino de Deus, Mateus, nesse caso, pode ter tido essa conotação. Mas quando a Bíblia trata de reino de Deus e reino dos céus, é a mesma coisa. Aqui, quando fala do reino, tem outra parte, que não vou entrar, que é a parte escatológica, que é o reino de Deus, também o reino futuro, né? Que é o reino milenar. Nós não entraremos
nessa questão hoje, irmãos. Fala basicamente sobre o reino de Deus entre nós. Os outros evangelhos usam majoritariamente o termo reino de Deus, né? Mas são a mesma coisa, né? Lucas vai trazer capítulo 17, Mateus 4,17, Marcos 1,15, Mateus 13,2, né? E a mensagem desse reino. O reino foi implantado através da pregação. E a pregação é arrependimento. João começa, né? Mateus 3, e Jesus vem com uma mensagem só, mãe disso. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento, Jesus vem falar sobre condenação muito mais do que salvação. Jesus vem falar muito mais sobre o inferno do que o próprio céu, dando entendimento dessa realidade. A mensagem do reino que o senhor chegou a falar aí. É interessante que Jesus, quando ele, após a tentação do deserto, deu início ao seu ministério, desde então ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do reino, né? A mensagem do reino é arrependimento, é transformação de vidas, não é outras coisas que a gente ouve por aí. A mensagem do reino é: arrependam-se dos seus pecados, deixem os seus erros, sigam a Cristo e mudem de vida. Essa é a verdadeira mensagem do reino, né? Essa é a verdadeira mensagem do reino. Aleluia. E nós estamos caminhando para fechar o primeiro ponto, que o tempo corre demais. Mas, irmãos, aqui nós temos os valores do reino, né? Vai falar sobre o reino dos céus, né? Irmãos, e os valores desse reino Romanos 14, 17 vai dizer que é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Nós vemos que nós temos um rei, que nós temos um reinado, nós fomos alistados, né? Nós somos feitos filhos de Deus, né? Nós somos adotados por Deus, né? E a mensagem deles vai trazer sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Aí você pode ler, professor, a lição traz Mateus 5. Aí Mateus 5, ali tem alguns versículos, pode ler, peça para alguém ler em classe, e ali você vai entender, né? Que para que esse reino seja eficaz na minha vida, eu tenho que passar por um processo de filiação. Ele é eficaz somente aos filhos. Colossenses 1,13, né? Viver, para nós termos uma vida ativa no reino, não basta apenas vir à igreja. Importante vir à igreja. Não é basta ter, irmão, disso, apenas um título de crente. Nós temos que viver em sujeição à vontade de Deus. 1 Coríntios 4,20 vai dizer que uma vez perdoados, uma vez adotados, inseridos no reino de Deus, na família da fé, nós andamos em novidade de vida. Esse andar em novidade de vida, ela denota a atividade, ter uma vida ativa no governo. Aí, irmãos, cada soldado alistado tem a sua devida função, como cada um de nós tem uma função no corpo. E aqui, Deus capacita para uma área, outros para outra, mas na verdade que o governo é sempre Cristo. Nós somos as varas enxertadas, irmão Edilson. Então, para que isso tudo tenha sentido, irmãos, que o reino de Deus tenha sentido para nós, nós temos que estar inserido nele. Temos que nos mover, e o Espírito Santo, irmãos, que nos move, que nos impulsiona. O Espírito Santo é a força motriz, o dunamis, que impulsiona a igreja a não ficar parada, a ter uma vida de oração, de jejum, de leitura, de consagração. Só lembrando para os nossos professores que a lição deixa algo bem interessante, que quando o reino de Deus, né, os valores do reino de Deus está em nós, né, aí aqui deixa bem claro que nós temos que ser honestos no falar, não revidar as ofensas, dar esmola, ter uma vida de oração, de jejum, um coração sincero, não julgar os outros. Interessante que é bem interessante o que o comentarista fala aqui, ó, a advertência contra os falsos profetas, não apoiar o erro. Então, quando o reino de Deus está em nós, nós temos que viver os padrões bíblicos. Eu não posso dizer que os valores do reino estão em nós se eu não vivo os padrões bíblicos. Amém? Amém. Irmãos,
Então, são nós temos um reino, um governo, nós temos pré-requisitos para ele, né? A todos é ofertado o reino de Deus, o arrependimento, arrepender. A partir da vez arrependido, aí nós somos coordenados pelo nosso general. É verdade. Então ali, a questão do livre-arbítrio é maravilhosa. Mas eu dizia com alguém essa semana, o livre-arbítrio também, a gente pega o nosso livre-arbítrio e coloca aos pés da cruz, e aí, vamos dizer, quando chegamos à estatura próximos claro, quem somos nós para nos comparar a Paulo, mas quando Paulo vem dizer, irmão Edilson, olha, vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É forte. Né? Então eu fico põe interrogação, né, nesse livre-arbítrio. Vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Porque eu depositei aos pés de Cristo todo o meu ser, toda a minha vida, toda a minha história. Na verdade, eu sou dirigido por Deus. E Paulo disse, né, aprender de mim que eu aprendi de Cristo. Então, irmãos, nós depositamos nosso livre-arbítrio aos pés de Jesus e nós, conforme alistados fomos, um soldado, né, que cumpre ordens, nós nos movemos para Cristo. Somos guiados pelo Espírito Santo. Então, irmão, é muito forte a questão aí de ser soldado do exército celestial. É muito forte, irmãos. Meus irmãos, eu preciso chamar nosso primeiro intervalo, meu Deus. Já já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Meus irmãos, já estamos de volta com a nossa IBD em Dia, com a alegria de poder estar encerrando mais um trimestre para a glória de Deus. Irmão Edilson Pereira está conosco nessa oportunidade. Irmão, feliz com Jesus, né, até que Jesus, né, possa vir. Nós vamos trabalhar para Jesus, né, irmão Edilson? E o ponto 2 vai falar sobre... O senhor quer ler, fazer algumas explanações do ponto 2 da nossa lição? As bênçãos de uma vida no reino. Ou seja, se eu vivo no reino de Deus, o reino de Deus vive em mim, existem bênçãos, né? Primeira bênção é a remissão dos pecados, né? Como diz aqui no primeiro tópico. E o segundo tópico, adotados e herdeiros de Cristo. Então existem bênçãos quando tenho uma vida dedicada ao reino de Deus e se o reino de Deus está em mim. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, né? Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Quando o reino está em mim, eu tenho remissão dos meus pecados, né? Então, e também fomos adotados e herdeiros de Cristo, porque no outro tempo nós éramos estranhos, éramos inimigos, né? Mas agora somos filhos reconciliados com Cristo. Isso é maravilhoso, ser reconciliado com Cristo. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Meus irmãos, o que me chama a atenção, professor, aqui, fala dos rudimentos do mundo. Você pesquise lá sobre esses rudimentos. Não é disso, os rudimentos do mundo ali que ele fala, era uma mistura de religião pagã, uma mistura de cultura, não da lei, parte também da deturpação da lei, do entendimento errado da lei, parte também de seitas, de pensamentos, e aí que Satanás se apropriava desse falso
dessa incompreensão, dessa mistura de pensamentos, né, para trazer isso como doutrina. Então, Paulo chama essa junção de informações, né, que as pessoas tinham como religião, como demoníaca. O diabo se apoderava dessas questões para escravizar a mente das pessoas. Quando o evangelho é pregado, quando ele fala esse texto é muito claro, se não me engano é Gálatas 4:3, fala desses rudimentos, era essa junção de coisas que aprisiona as pessoas e que continua nos dias atuais aprisionando, professor. É muito importante, aqui faço uma ressalva, que muitas igrejas, irmãos, já deixaram o genuíno evangelho, estão inserindo coisas nas suas liturgias que nada mais são do que os rudimentos, do que as velhas caducas, né? Do que as coisas, do que coisas desse nível. Então, se você for abrir esse versículo, você vai entender muita coisa do que é, mas na verdade é uma apropriação pelo inimigo do entendimento errôneo do que era a salvação, do que é Deus, sobre a sua teologia, que Jesus veio esclarecer. Deus veio para ser implantado, para desfazer tudo isso e refazer aquilo que é correto, que é a boa nova de salvação. Eu só queria dar uma palavrinha rápida, é que o próprio comentarista no final desse tópico das bênçãos de uma vida no reino, ele diz, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, nós temos... Não tem espaço para desigrejar. Né? Não. A igreja é um campo onde vai se exteriorizar o reino de Deus. É na igreja que você vai ver o reino de Deus sendo anunciado. E nós temos que deixar bem claro que a igreja, ela tem que anunciar a Cristo. As pregações tem que ser cristocêntrica. Por mais que tenha outros temas, Cristo tem que estar também na mensagem. A igreja tem que apresentar o plano divino da salvação, né, que é Cristo. Então, a igreja ela tem que exteriorizar o reino de Deus. Existem igrejas por aí que ela está sendo mais uma igreja judaica do que uma igreja cristã, aonde estão trazendo utensílios e símbolos judaicos para dentro da igreja e esquecem de anunciar a Cristo. Está aí, não dá para entender se é uma igreja cristã ou se é uma igreja judaica. Nós temos que entender que nós somos cristãos e temos que anunciar a Cristo. E o que mais me chama a atenção é que o judaísmo, né, o evangelho veio para os judeus. E a gente vai estar vendo que a adoção aqui, irmãos, é tomar alguém como filho que não é... Isso aqui é chovendo molhado. A adoção é tomar alguém como filho que não é seu filho de natureza. Irmão, isso aqui... Irmão, espiritualmente falando, irmão, disso. Meu Deus. E aí você vê que Cristo... A gente vai estar vendo em Romanos 8,15. Cristo nos ligou a Deus para uma herança incorruptível e imaculada. Ai de nós se não fosse o plano da salvação. E esse ato voluntário, ele inicia-se no coração de Deus para a igreja. Se você vê em Romanos 11, que nós fomos enxertados nele. Nós éramos os ramos ruins, irmãos. Nós não éramos os ramos originais. Originalmente, o plano de salvação não foi para nós, foi para os judeus. Óbvio que quando Deus fala para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas neles, irmão Edilson, né? Não era para nós. Os ramos verdadeiros foram quebrados, Romanos 11, e os ramos ruins foram enxertados na seiva que é a oliveira. Tanto em João 15 vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira. Olha, vós sois os ramos. Vós sois os ramos. Nós não éramos ramos naturais. Ele tirou dos ramos naturais, irmãos, professor, você e eu, você que não prestávamos. Ele tirou, irmão, pegou a gente quebrado, jogado, seco, miserável no que era, não valíamos nada, escravos de Satanás. Quebrou nós, olhou alguma coisa em nós e falou, não, ele vai dar fruto para o meu reino. Quebrou-os, feriu a sua própria carne, enxertou neles, irmão. Aleluia. Então a iniciativa toda vem do céu, irmãos. O que você vive e eu vivemos, irmão, não é pouca coisa, irmãos. Nós somos inseridos nesse reino. E significa, irmãos, que uma vez nós adotados, nós somos recebidos pela compaixão de Deus, né? Nós somos cuidados agora pelo Pai Celeste. Nós éramos escravos. Hoje, o último tópico vai dizer, nós éramos escravos. Hoje nós somos filhos. Em Efésios 1:3, você vai dizer que nós somos... E hoje, nós como adotados, adotivos que somos, nós temos
todas as prerrogativas legais de paternidade e de filiação. Aleluia. Aqui diz assim, ó, a remissão do pecado, a adoção e o tornar-se herdeiros de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Aleluia. Né? O comentarista já deixou bem claro que você que recebeu o reino, né, que entregou sua vida a Cristo, essas bênçãos vêm lhe acompanhando. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Ele nos tirou do império das trevas, irmãos. Nós andávamos errantes como ovelha que não tinha pastor. Nós vivíamos no vale da sombra da morte, andávamos num charco terrível de lodo, irmãos. Ele nos arrancou, nos tirou, nos lavou com seu sangue, deu o penhor do seu Espírito e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, pelo amor de Deus, se não dá para dar glória a Deus, Aleluia. não tem como falar sobre esse assunto e não dar glória a Deus, irmão, na sua aula. Chore, levante a sua mão, agradeça, irmão, porque você foi feito, inserido no reino de Deus. Você era um janguzeiro bravo, e Jesus te enxertou na videira verdadeira, irmão, para que nós demos fruto. Oxalá Deus, que Ele olhe para nós, que cada vez que Ele olhe para nós, Ele acha um fruto, irmão. Ele ache alguma coisa boa em nós, que a misericórdia de Deus nos alcance cada dia, irmão Deus. Agora vamos para os males de uma vida no mundo, né? Isso já é o último tópico, né? Já é o último tópico. Preciso chamar então nosso Chamar o intervalo? primeiro, Isso, chamar. chamar o segundo intervalo desse último trimestre, última aula desse terceiro trimestre. Já estamos de volta com a sua EBD em Dia. O tempo passa e muitas vezes não percebemos. A igreja tem de estar alerta. Com os ponteiros do relógio também avançam a falta de amor, a perseguição e a violência. Pessoas sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Dias sombrios se aproximam. É preciso proclamar a salvação em Jesus Cristo. O mandamento é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, iremos até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Somos responsáveis por manter a chama do evangelho acesa. Os desafios são grandes, mas continuaremos em frente. Nosso foco está ajustado à poderosa palavra de Deus. Nas lições comentadas pelo pastor Wagner Gabi, entenda que a ordem de Jesus aos seus discípulos também é para a igreja de hoje. Meus irmãos, e já estamos de volta. Para encerrar nosso trimestre, irmãos, falando de um tema tão glorioso, o reino de Deus, irmãos, as virtudes, características, como nós devemos nos portar. E aqui, irmão Edilson, uma vez nós alistados para o reino de Deus, nós temos que nos adequar. Você não faz mais o que quer. Não. Se você ainda faz o que quer, não obedece, não tem o hábito de servir a Deus, de vir à igreja, algum problema existe na sua conversão, irmão. Uma vez alistados para o reino de Deus, nós servimos a Deus na sua igreja, servimos ao Senhor, servimos a sua igreja, servimos os nossos pastores, a Bíblia diz para nós sermos uma bênção. Uma bênção. Aqui, uma vez enxertados, como eu falei no bloco passado, nós éramos janguzeiro bravos, hoje fomos enxertados, inseridos na videira que é Cristo. Irmãos, nós temos que, como Gálatas 5 fala, por o fruto do Espírito, se nós temos uma nova vida nele, irmãos, nós temos que dar os frutos que ele deu, nós temos que falar as mesmas coisas que ele falou, nós temos que produzir. Andar como ele andou, né? Andar como ele andou, né? Vamos ser que nem os crentes de Antioquia, né? Dizer, olha lá, tá os cristãozinhos, os cristãos são eles, porque eles parecem com Cristo. Então faz parte, mesmo com as nossas características pessoais, com cada um com seus problemas, nós temos a marca de Cristo. Então, o fruto do Espírito, com as suas subdivisões, tem que aflorar em nós. Então, eu não falo mais o que eu quero, eu não penso mais o que eu quero, eu não faço mais o que eu quero. Eu não sou dono do meu nariz. Não sou dono mais do meu nariz, eu tenho um dono. A Bíblia diz que foste comprado com bom preço, não com ouro, nem com prata deste mundo corruptível. Nós somos comprados, irmãos, nós temos um dono, nós temos um Senhor, que nos dirige, que nos manda, que nos comanda, que diz o que a gente deve ou não deve fazer. E aqui está relatado no seu livro sagrado, como devemos nos portar. E aqui, irmãos, nós temos muitas bênçãos, mas aqui o terceiro tópico, meu irmão Edilson, vai dizer daqueles que não vivem essa vida, não é, irmão Edilson? Os males de uma vida no mundo, né? Como a gente falou, que existe bênçãos para aqueles que recebem o reino de Deus e deixa que o reino de Deus faça parte da sua vida. Também quando a pessoa não está no reino de Deus, os males vêm para a sua vida.
quando a pessoa está no mundo, como disse o comentarista, né? Os males de uma vida no mundo, que vem a escravidão do pecado e os filhos da ira e a condenação eterna para aqueles que vivem sem Cristo e morrem sem Cristo. Lembrando que enquanto há vida, há esperança. O homem pode se converter, se arrepender e mudar de vida enquanto há vida, porque depois da morte, diz a Bíblia, que segue-se o juízo. Mas enquanto o homem está no mundo, né, a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Se eu vivo no pecado, se eu vivo fazendo as coisas do mundo, né, que o mundo oferece, né, eu estou trazendo males para mim, né? E também eu vou estar sendo filho da desobediência, filhos da ira. E se eu permanecer servindo aos desejos carnais mundanos, eu vou estar encaminhado para uma condenação eterna, né? Eu não posso dizer assim, fulano vai para o inferno. Não, ele vai para o inferno se ele permanecer nos seus erros e pecados e não se arrepender, porque enquanto há vida, há esperança. Então, existem males para uma vida daquelas pessoas que estão no mundo. Então, precisa correr enquanto é tempo para os braços do Pai. Amém? João 8,32. Eu vou ler primeiro João 8,34. Essa foi uma das primeiras pregações que eu escutei quando eu vim para Cristo. Eu nunca esqueci isso. João 8,32, vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se você pular para frente, vai dizer, Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Dizendo assim, se nós vivemos uma prática não cristã, ou contrária aos seus mandamentos, nós vivemos na servidão do pecado. Mas uma vez liberto, irmão, disso, como João nos disse, quando Jesus nos diz em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o pecado já não tem mais força sobre mim. Já a morte não tem poder sobre a minha vida. O homem já não tem poder sobre a minha vida. Mas eu entreguei a minha vida aos pés de Jesus, e agora, participando do seu reino, eu tenho todos os benefícios e todos os desafios também, mas eu tenho todo o suporte, através da sua palavra, para viver nesse mundo, irmãos, dominado pelo espírito da Babilônia. Como a lição está terminando hoje, irmãos, o reino do céu, a Bíblia diz também em João, que ele é tomado, é para gente forte, para fraco não tem céu, irmão. O reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus, é para quem tem coragem. É para quem não se dobra, como Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha de Nabucodonosor. O reino de Deus é tomado às forças, irmãos. Então, um soldado, se nós somos soldados, nós temos um reino, nós estamos militando, irmão. Ser soldado não é para fraco, irmãos. Não é disso. E não pode abrandar muitas vezes, romantizar demais o Evangelho, que nem o pastor Cláudio fala, ser mais bom do que Deus, ou melhor do que Deus. Irmãos, nós temos prerrogativas, nós temos responsabilidades, nós temos renúncia. Eu sou livre, irmão. Jesus me libertou. Oxalá, no meu caso, da vida vil que eu levava, da morte em qual eu estava vivendo, na morte natural, na morte espiritual e na morte natural que estava me rondando a minha alma. Então eu fui livre, recebi uma nova vida, e eu disse para ele, Jesus, eu estava morto, e o Senhor me deu vida. Eu estava preso, escravo do pecado. Não é disso, a pessoa que é escravo. Senhor, né, quando esse texto faz muito sentido, irmão. Quando você vive uma vida de escravidão, dos vícios, da pornografia, dos males desse mundo, irmão, você não tem força para sair, porque as correntes que esse mundo te prendem, automaticamente, você não consegue se livrar sozinho. João 8 também vai dizer que nós somos escravos do pecado, irmão. Sem Jesus a gente não consegue, irmão, disso. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Então, um dia, o Filho, que é Cristo, liberta. Então, um dia, quando o homem e a mulher têm um encontro com Cristo, irmão, quando as escamas dos olhos caem,
quando você se depara diante, aquilo que te prendia, já não te prende mais. Aquilo que te angustiava, não te angustia mais. Aquilo que te maltratava, não te maltrata mais. Aquilo que era pesado, já não existe. O fardo amargo, pesado e horroroso do pecado, você joga ele aos pés da cruz, aquilo que você não conseguia. A tua alegria, a tua depressão, a tua tristeza torna-se em alegria. Tudo passa a ser novo. Então, irmão, você não serve mais o pecado. Você não serve mais o Deus desse século. Você foi transportado para o reino de Jesus Cristo, pelo seu amor, para a glória de Deus. E lembrando, né, Diácono Luiz, que é um processo, né? A transformação do homem é um processo. Ele entrega a sua vida a Cristo, não é assim, num passe de mágica, ou ele já está liberto. Não, existe um processo, aonde ele vai buscar a Deus, aonde ele vai buscar a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, e ele vai sendo liberto por Cristo, né? Ele vai aos caminhos do Senhor. Como eu lembro quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu comecei uma luta espiritual, porque o homem vai enfrentar lutas depois que entrega a sua vida a Cristo, porque o inimigo não quer que ele sirva a Deus. Então vai surgir até inimizade dos seus amigos, parentes, e vai ser aquele processo para que você vá sendo transformado por Cristo. Mas quando deixamos Cristo nos transformar e que o Espírito nos guie, nos oriente, aí vai havendo uma transformação e aí somos completamente libertos por Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos terminar. Em partes eu me emociono, irmão, disso, porque o espírito da Babilônia não tem poder sobre a igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, do Deus vivo. Né? Nós temos todas as possibilidades de vencer, irmão, de ficar firme, professor, líder. E eu vou orar nessa tarde, pedir para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde e fortaleça as tuas mãos, a tua fé, renove o teu ânimo, irmãos. E que nós possamos ter esse sentimento, irmãos, até as últimas consequências, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, né, diante de toda a Babilônia, todo mundo se dobrou. E eles disseram, nós ficaremos de pé. Nós não nos dobraremos. Nós conhecemos o Deus dos nossos pais. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. E ele desafiou a Nabucodonosor dizendo, olha, se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, também não tem problema. Nós continuamos de pé. Pode tocar música, pode fazer todo o cenário, pode criar um enredo. Nós vamos ficar de pé. Que o Senhor Jesus Cristo, nessa oportunidade, cubra a nossa casa e os nossos lares com o sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Que possamos ter convicção da nossa fé, convicção da nossa vida em Cristo. Que nós não venhamos a voltar para os rudimentos dessa vida, mas que possamos viver o Evangelho em novidade de vida. Fortalece o nosso coração, Jesus. Fortalece o coração dos nossos companheiros. Aleluia. Fortalece o coração, Senhor, dos nossos irmãos que estão começando na fé. Enche, Senhor, com a Tua presença e do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, levantar homens e mulheres, Senhor, como o Senhor tem levantado nessa nação, para ficar de pé diante de um enredo, de uma música tão bonita, que o faraó, Senhor, que Nabucodonosor está tocando. Deus, nós não vamos nos dobrar. Nós vamos continuar firmes, Deus, porque escravos do pecado nós já éramos, Senhor. Mas um dia o Senhor olhou com um olhar de misericórdia para a Tua igreja. Nós não valíamos nada, Senhor, mas o Senhor achou no Senhor à beira da estrada e à beira do caminho, Senhor, como varas secas e infrutíferas, Senhor, e nos enxertou em Ti, através, Senhor, da Tua carne,
que foi rasgada no Calvário, Senhor. A igreja lá estava nascendo, Senhor. Nós, nenhum bem em nós, Senhor, havíamos que o Senhor se agradasse em nós, mas foi compaixão e misericórdia. Nós não éramos filhos, Senhor, hoje somos herdeiros com Deus das coisas celestes, Senhor. O local que o Senhor nos inseriu não é pequeno, e o que o Senhor nos confiou não é pouca coisa. Levanta líderes, Senhor, levanta homens, levanta crianças, levanta mulheres nessa nação, Senhor, Aleluia. para se levantarem como atalaias, como profetas, como homens e mulheres de Deus. Que o sangue de Jesus Cristo, Senhor, venha cobrir a nossa nação, cobrir as nossas casas. Que o teu sangue, Jesus, cubra nossas famílias, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo. Em dias tão difíceis, Senhor, que a tua igreja não vai se dobrar diante de Nabucodonosor, Senhor. A tua igreja foi comprada, Senhor. Nós temos um dono, Senhor Jesus Cristo, e foi comprada com sangue puro carmesim. Jesus, que o teu sangue, Senhor, seja espargido sobre as nossas vidas, sobre a igreja, Senhor, do Deus vivo e todo-poderoso, no século presente. Enche-nos da tua presença, que possamos resistir, Senhor, para até aquele grande dia, para estarmos contigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi mais um EBD em Dia. Meus irmãos, professor, não esqueça, inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nosso trabalho. Que Deus venha te abençoar, professor, pastor, líder, né? Que você possa estar firme, irmãos. A pregação do Evangelho, a genuína pregação do Evangelho, né? As doutrinas bíblicas da fé cristã, a postura diante dos afrontos que vamos sofrer nesses últimos dias. Irmão Edilson, suas ponderações. Eu quero agradecer mais uma vez, né, ao Diácono Luiz, agradecer a Deus, porque quando a gente fala nisso, como o Diácono Luiz, a gente se emociona, porque a gente vê o trabalhar de Deus em nossas vidas, e por que não dizer quem era eu e quem eu sou, né? Deus tem o poder de transformar o mais vil pecador. Quem sabe você por acaso entrou aí no YouTube e está assistindo este vídeo e você quer entregar a sua vida a Cristo, quer a tua vida transformada. Então basta você colocar no comentário aí, eu quero entregar minha vida a Cristo, que nós iremos entrar em contato com você. Que o reino de Deus entre na sua vida, né? E que você não faça parte mais deste mundo, esse mundo tenebroso, esse mundo de pecado. Mas Deus tem poder para transformar a tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos os professores, alunos da EBD e que o próximo trimestre também seja um bênção para as suas vidas. Em nome de Jesus, também eu quero agradecer ao Diácono Luiz por ter nos convidado hoje para participarmos assim, um pouco meio rápido, mas podemos trazer algo da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa foi mais um EBD em Dia, mais um trimestre que se finaliza. Que Deus te abençoe e até a próxima.